A passagem de hoje é Jeremias 23, versículos 1 a 8. Vamos ler juntos. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado. E habitarão na sua terra. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus sob o título Um Renovo Justo. Na passagem de hoje, a palavra de juízo está sendo proclamada em pleno vigor e esse juízo também está sendo executado. Deus havia anunciado a destruição de Judá e de Jerusalém. Ele dissera que o povo seria levado para a Babilônia e se tornaria cativo, e aquilo que ele havia falado estava se cumprindo pouco a pouco. Essa destruição também é proclamada na passagem de hoje. Vamos ler juntos os versículos 1 e 2. Leiamos juntos. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Amém. Deus pronuncia um ai contra os pastores. Aqui, a palavra pastores abrange os reis do Reino do Sul, Judá, e também os líderes religiosos, isto é, tanto os líderes políticos quanto os religiosos. Como negligenciaram o dever dos pastores de cuidar do rebanho, Deus pronuncia um ai contra eles. Deus declara que retribuirá aos pastores segundo as suas más ações. Essa proclamação de juízo tem continuado durante toda a nossa meditação em Jeremias. A retribuição pelas más ações já se tornou uma mensagem muito familiar para nós. No entanto, na passagem de hoje, Deus não fala somente de juízo. Ele também fala do que acontecerá depois desse juízo. Este é o versículo 3. Vamos lê-lo juntos. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Amém. Deus está dizendo: eu os farei voltar. Ele está falando dos que foram levados cativos e que voltarão, isto é, do retorno do cativeiro. Por meio de Jeremias, Deus vinha dizendo repetidamente que o povo de Judá se tornaria cativo da Babilônia. Ele declara: Nabucodonosor da Babilônia os levará cativos. Durante o ministério de Jeremias, isso realmente aconteceu várias vezes. Houve uma ocasião em que Daniel e os que estavam com ele foram levados cativos. Em outra ocasião, Ezequiel e os que estavam com ele foram levados cativos. Por fim, o rei Zedequias teve os olhos arrancados e foi levado cativo para a Babilônia. Por favor, lembrem-se aqui do nome Zedequias. As deportações ainda estavam em andamento e não haviam terminado. Por algum tempo, eles teriam de viver como cativos em uma terra estrangeira e distante.
Mas o que já estava sendo proclamado? O retorno já estava sendo proclamado. Deus disse: os que foram levados cativos voltarão. As ovelhas voltarão aos seus apriscos. Ele chegou até a proclamar a bênção de que frutificariam e se multiplicariam. Antes mesmo que as deportações se completassem e antes que a vida no cativeiro começasse de fato, Deus já lhes falava de retorno, de voltar e, portanto, de restauração. Deus podia falar assim porque Ele é o soberano da história. À primeira vista, a história parece se mover segundo o poder das grandes nações. Mas, na realidade, não é assim. A história se move unicamente segundo a vontade de Deus. As grandes potências, seja a Babilônia, o Egito ou os Estados Unidos, são apenas instrumentos de Deus. São instrumentos que Deus usa em favor do seu povo. Deus às vezes usa essas nações para julgar e também as usa para ensinar o seu povo. Portanto, elas são apenas instrumentos que Deus usa em favor do seu povo. O apogeu da Babilônia não durou muito. Depois de um curto período de conquistas e esplendor, ela logo entrou em declínio, e o império passou para os Medos e depois para a Pérsia. Por mais poderosa que fosse a Babilônia, não eram a Babilônia nem Nabucodonosor que moviam a história. A história se move unicamente segundo a vontade de Deus. Assim, embora as deportações ainda não tivessem terminado e o Reino do Sul ainda não tivesse sido destruído, Deus não falou apenas de destruição nem apenas de cativeiro. Deus já mostrava por que aquela destruição e aquele cativeiro aconteciam. E que obra Ele preparava para depois, para além deles. E Ele a realizaria. No próprio centro do juízo, a palavra de salvação estava sendo proclamada. Contudo, essa restauração e essa salvação não se limitam à nação de Israel, nem ao Reino do Sul, Judá. Nessa restauração e nessa salvação, Deus tem diante de si toda a humanidade, toda a raça humana. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6. Leiamos juntos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Amém. Levantarei a Davi um renovo justo. Esta é a palavra de Deus. Em Jeremias 22, já meditamos sobre como Deus havia anunciado de antemão a queda da casa real de Davi. Agora, Deus pretende restaurar essa casa de Davi que havia caído. Mas essa restauração não é simplesmente a restauração de uma dinastia segundo a linhagem. Deus não fala de um renovo qualquer, mas de um renovo justo. No fim do versículo 5, aparecem ainda o juízo e a justiça, os conhecidos termos hebraicos mishpat e tzedaká. Depois, no fim do versículo 6, lemos: o Senhor, justiça nossa, Adonai Tzidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Ao falar da restauração de Deus, o texto repete várias vezes a justiça, a retidão e o juízo. Em hebraico, tzadik é um adjetivo, enquanto tzedaká é um substantivo. São palavras que já ouvimos várias vezes. Elas vêm da mesma raiz. Essa palavra é especialmente importante por causa do nome do último rei do Reino do Sul, Judá. Como mencionei há pouco, o nome dele em português é Zedequias. No nome desse rei está presente essa ideia de justiça, da justiça de Deus, a mesma raiz da palavra hebraica tzedaká. Quando lemos Zedequias em hebraico, temos tzidkiahu. Tzidki significa minha justiça e vem da mesma raiz de tzedaká, que acabamos de mencionar. Yahu é uma forma do nome divino, o Senhor. Assim, o sentido original de Zedequias, tzidkiahu, é: o Senhor é a minha justiça. Zedequias tinha um nome que significava o Senhor é a minha justiça, mas na prática, não viveu exercendo a justiça de Deus. Ele não foi um rei justo. Agora, no lugar de um rei que tinha apenas o nome,
mas não praticava a justiça de Deus, Deus estava preparando um renovo inteiramente novo. Um renovo completamente justo. Ele é o Messias, Jesus Cristo, que nasceria da casa de Davi. Naquele mesmo tempo em que o juízo estava sendo proclamado e a destruição avançava, Deus já contemplava não apenas a restauração de uma nação e a salvação de um povo, mas a restauração e a salvação de toda a humanidade. O tempo em que o juízo e a justiça de Deus viriam em abundância. Amados, muitas vezes perguntamos: será que a justiça está realmente viva nesta terra? Este mundo parece se mover em torno dos poderosos e girar apenas em torno dos que têm dinheiro. Entretanto, é Deus quem certamente governa este mundo. Quando não se via esperança alguma, quando ninguém pensava em esperança nem em expectativa, Deus falou de um renovo justo. Falou de esperança e de restauração, e isso realmente se cumpriu. Para nós também, a aurora já está rompendo, e o fim do túnel escuro já começa a aparecer, ainda que vagamente. Esta é a nossa esperança. Em nome do Senhor, abençoo vocês, para que se apeguem a esta esperança e vivam este dia. Assim como a esperança na justiça perfeita já havia sido proclamada no Reino do Sul, que caminhava para a destruição e a ruína, a esperança no Deus perfeito está sendo proclamada em meio à nossa vida difícil e cansada. Vivamos este dia olhando para a esperança que Deus nos dá. Em nome do Senhor, abençoo vocês para que os lugares da nossa vida sejam cheios da restauração e da esperança de Deus.